Olá pessoal, agora vamos falar sobre o amplificador de sinal 2.0, né? Vamos entender um pouquinho sobre o que seria esse equipamento, né? E quais as aplicações que vamos utilizar com esse equipamento, né? Então vamos lá. Seu limite de quantidade de periféricos, né, por amplificador, como é que funciona? Ele não tem um periférico amarrado dentro do amplificador, né? Diferente de outras marcas, enfim, outros modelos. Ou seja, a gente tem dual band, né, que é nuvem de sinal e rede de periféricos, né? A gente trabalha tanto no 2.4 quanto no 915. Alcance máximo em visada 1,3 km, ou seja, numa área aberta ele pode chegar, né, a 1,3 km. Né? Por questões de segurança, a gente fixou entre 350 a 400 metros o 2.4. Tanto o 2.4 quanto o 915. A gente sabe que vai um pouco mais essa distância, porém, né, a gente fixou em 350 a 400 metros. Mas a gente já chegou com alcance de visada em 1,3 km. Ganho de sinal de dBi, né? Então a gente está falando em potência de sinal na antena, né? A gente tem uma potência máxima de até 8 dBi. Posso ter mais potência do que 8 dBi? Posso, nada impede de, dependendo das situações de instalações mais complexas, a gente ter a opção de trocar essa antena e ter um ganho maior, trocar uma antena para 11 dBi ou até para menos dBi, né? Tudo depende do projeto. Hoje de fábrica, né, a gente tem um ganho de sinal na antena de até 8 dBi, né? Comunicação criptografada, né? Quando a gente fala em comunicação, a gente está falando na questão da segurança da rede gravada na placa, né, no hardware, criptografada, tanto do 915, né, quanto do 2.4. O produto tem que ser, né, no caso nosso, ele é homologado pela Anatel, né, a gente tem um código para esse equipamento, né, quando a gente vai gerar um pedido ou um orçamento, lá a gente tem que determinar qual o código daquele produto, né, que está homologado na Anatel também. No caso que todos os produtos da Atelfire também são homologados. Display de indicação de nível de sinal, isso é muito importante, né? A gente tem a indicação de nível de intensidade de sinal no equipamento, né? Então, quando é que eu sei que o equipamento está com o sinal muito esticado? A gente consegue hoje fazer essa medição através, né, de um equipamento que a gente tem os medidores de sinal também, que é um produto da Deltafire. Então, a gente já consegue fazer a mensurar a medição do sinal em relação a um comissionamento dentro de um projeto também. Status de aviso de operação, né? Esse equipamento também possui. Bateria de lítio, né? Anti-surto de 3,7 volts, uma bateria de lítio, né? De 1,800 mAh, né? Então a fonte, no caso do amplificador 2.0, a gente tem a fonte já de 5 volts, 0,500 mAh. A gente teve no passado também alguns equipamentos, né? Os amplificadores mais antigos, né? Que eles já eram em 2.4, 915, que tinham as fontes de 9 volts. Então, ainda no mercado, em alguns clientes, eu diria que assim, em torno de 30%, 40%, talvez até mais, ainda operam com as fontes de 9 volts. No caso, os amplificadores de sinal 2.0, todos já são com 5 volts, né? Vida útil da bateria, em média, 5 anos, né? O que isso agrega na questão de valor? Por exemplo, se a gente tem uma questão de uma rede bem estabilizada no cliente, né, que a gente consiga determinar a qualidade da bateria, que em média vai te durar 5 anos, a gente tem que ter o quê? Uma rede estabilizada, né? Por exemplo, se é um cliente que tem uma rede que não seria estabilizada, que vem sofrendo quedas constantes, é desligada frequentemente, então a sua bateria do equipamento pode não durar os 5 anos, mas também vai te gerar uma média de 1 ano, 2, talvez 3 ou até mais. Porque ela justamente tem essa proteção no equipamento para justamente suportar essas defasagens, às vezes, que a gente tem na própria infra do cliente, né? A transmissão de dados, né? O que seria? Através de rede mesh, ou seja, rede de 2 ou mais amplificadores. Quando eu tenho uma rede mesh, eu tenho uma comunicação com 2 ou mais amplificadores, né? Que é chamado rede mesh. Ou seja, eles são constantemente interligados entre si, né? E compartilham os que a gente chama os pacotes de dados através de diversas possibilidades de rota de fluxo, ou seja, estão constantemente em comunicação. Ele seleciona também automaticamente, através dessa comunicação, a rota mais eficiente de qual amplificador ele vai pegar na sua comunicação. E isso agrega o quê? Que num tempo de resposta entre eu ter um disparo de algum equipamento, seja um detector de fumaça ou uma botoeira, que eu faça esse caminho
mais rápido possível até chegar na própria central de alarme de incêndio, né? Então, a comunicação em si, eu tenho sempre, né, os periféricos, que a gente chama, que seriam as botoeiras, os detectores de fumaça, os próprios sinalizadores, e na volta eu teria essa rede mesh com todos os amplificadores fazendo essa comunicação. Ou seja, na própria geração, que a gente chama de S1200 G3, a própria comunicação tem que passar pelos amplificadores, ou seja, a comunicação dos detectores de fumaça passa pelos amplificadores, os amplificadores mandam para a central. Na geração 4, por exemplo, onde a gente tem um amplificador também, a comunicação é direta com a central, ou seja, eu só tenho a rede 915, então a comunicação é direta com a central. Se eu precisar, por exemplo, de algum amplificador na geração 4, eu vou precisar num raio, por exemplo, de 300 a 300 e poucos metros, para poder ajudar a central. Não necessariamente eu precise, e sim somente para ter um auxílio maior na central também. Diferente da geração 3, em que eu tenho amplificador, e central e periférico, né? Então fica esse ponto também. Então, os próximos vídeos que a gente vai ver adiante, a gente vai começar a falar um pouco sobre periféricos também. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Nos falamos aí. Até a próxima. Valeu!